Capítulo 5. Sobre os servos de Maria. Todos nós pertencemos a Maria Santíssima. Por natureza, todos os homens são necessariamente servos de Maria. Expressa São Bernardino de Siena. Quantas são as criaturas que servem Deus, tantos são que devem servir a Maria. E estando os anjos, os homens, e todas as coisas que há no céu e na terra sujeitos ao império de Deus, submetidos devem estar, também, ao domínio desta celeste rainha, pelo batismo, que nos faz filhos de Deus, e herdeiros do seu reino. Apertam-se os vínculos de nossa união, a Virgem Santíssima. E nos tornamos seus filhos, mediante a nossa elevação a uma ordem superior. Como homens, somos, então, servos de Maria Santíssima. Como cristãos, somos seus filhos. Parágrafo 1º. Sobre o título de dependência. Estes títulos são gerais, e convêm a todos. Mas, não seria possível irmos além, subirmos ainda mais alto pela doação de nós mesmos, à augusta Mãe de Deus. Mostra-nos o exemplo dos santos que a estes títulos comuns, a esses laços de afetos, podemos juntar outros mais particulares, mais íntimos, inspirados por um amor intenso. Servos, por natureza, filhos, pelo batismo, podemos proclamar-nos escravos de Maria Santíssima por amor. E não é só impulsionados pelo ardor de torná-la conhecida e amada, podemos fazer-nos seus apóstolos. E muito mais ainda, almejando participar plenamente de sua vida de imolação, poderemos ofertar-nos a ela como vítimas. E por que não dizer tudo? Há um derradeiro título, mais sagrado ainda que os outros, e que parece reuni-los todos numa intimidade de vida e de ação. Título que ultrapassa todas as nossas humanas e ínfimas concepções. É o de esposo espiritual da Virgem Imaculada. Este grau não convém a todas as categorias de pessoas, conquanto todos a ele possam aspirar. Somente as almas superiores que se sentirem apaixonadas por Maria Santíssima poderão tomá-lo sob o impulso da graça e consentimento de um competente diretor espiritual. Em resumo, acima do que já somos por natureza, e em virtude do batismo, podemos declarar-nos por amor, escravos de Maria, apóstolos de Maria, vítimas de Maria, esposos espirituais de Maria. Ponderemos cada um destes modos de dependência, assim como as obrigações que cada um contém. Por fim, concentremo-nos sobre o modo que parece ser, há um tempo, princípio e base dos outros. A santa escravidão. E ela a verdadeira devoção ensinada por Santo Luís Maria Grignion de Montfort. São Luís Maria Grignion de Montfort nasceu em 1673, em Montfort-sur-Mer, França, e morreu em 1716, em Saint-Laurent-sur-Sèvre, depois de uma vida maravilhosa, toda dedicada à Virgem Santíssima, com o auxílio de quem fez inumeráveis conversões. Pode ser colocado na galeria dos grandes apóstolos da França. Escreveu diversas obras. A principal intitula-se Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Obra que, parecendo inspirada, serve hoje de base a todos os estudos referentes à Mãe de Deus. Foi canonizado a 20 de julho de 1947. Parágrafo 2º. Sobre os deveres de um servo. Principiemos pelo título de servo. Já dissemos que todos nós somos servos da Santíssima Virgem, pois, como diz São Bernardino de Siena, a soberania da Mãe de Deus não tem limites nem no céu nem na terra. Todos os seres, sem exceção alguma, estão sob o domínio divino, e pela mesma razão, sob o domínio de Maria. O Filho comum de Deus Pai, e da Augusta Virgem colocou, por assim dizer, em igual plano a autoridade de sua mãe e a de seu pai, e Dionísio, o cartucho, exclama, por sua vez: ó Rainha gloriosa, e cumulada de graças, é justo que tudo se coloque sob vosso domínio, seja no céu, seja na terra.
Pois Deus, o Criador de tudo, ouve por bem obedecer-vos. Mas, que é um servo? É um homem a serviço de outro que recebe por remuneração de seu trabalho um salário de antemão combinado. O servo entra na família de seu amo, deve tomar a peito os interesses da propriedade, defender seu senhor, e prestar-lhe todos os serviços possíveis. Pela criação e redenção, todos somos servos de Deus, e em consequência, servos de sua Santa Mãe. Somos, pois, membros da família de Maria. O templo de seu divino Filho é nossa morada. Seus interesses devem ser os nossos. Por recompensa de nossos serviços, a Virgem Santíssima nos promete o céu. É o que afirma São Bernardo. Um verdadeiro servo de Maria não pode perder-se. E então, que é preciso para sermos verdadeiros servos, e termos direito a tão animadora promessa? Muitas pessoas pensam que é suficiente recitar de quando em vez uma oração em honra de Maria Santíssima. Que basta enfeitar-lhe uma imagem. Que basta queimar em seus santuários, de tempos em tempos, algumas velas. Que é o bastante ser fiel a alguma prática de devoção, sem mesmo renunciar ao pecado. Nenhuma destas devoções é má em si mesma. Contanto que não se prevaleçam delas para viver na inimizade de Deus. Podem elas até alcançar a conversão do pobre pecador. São, porém, insuficientes para assegurar a salvação eterna. Para que o servo de Maria tenha direito às consoladoras promessas da Rainha do Céu, é mistério que se mostre digno e verdadeiro servo. Por isso, acrescenta um teólogo, Arthur Vermeersch, jesuíta, nossa devoção deve ser sincera e cristã. E para ser sincera, é preciso que o coração deseje, verdadeiramente, honrar Maria, e testemunhar-lhe confiança. Nenhuma prática particular é exigida para isso. Entretanto, a que se adotar seja significativa, e exprima uma verdadeira confiança nesta boa mãe. Nossa devoção deve ser cristã, isto é, em ordem à nossa santificação. Parágrafo 3º. Sobre o estado de graça. O estado de graça é indispensável. Ora, o pecador pode recobrar, por Maria, a graça e a amizade de Deus, e chegar ao termo da predestinação. Louis Bourdaloue, Sermão sobre a devoção a Maria Santíssima. Mas é preciso ao menos um certo desejo de recuperar a graça de Deus, uma vontade de proceder melhor. E é a isso que devem tender as práticas de devoção à Santa Mãe de Deus. Não basta a intenção de agradar a Santíssima Virgem. Deve-se pôr como princípio de boa vontade a fuga do pecado e a volta completa para Deus. Só deste modo poder-se-á obter, por intermédio da Mãe Celestial, a misericórdia divina. Portanto, é absolutamente necessário banir da alma a ousadia e insensatez de procurar numa prática de devoção um meio de continuar a pecar, que não sofre as consequências de seus atos. Maria quer levar-nos a Jesus Cristo. É impossível, pois, que ela satisfaça intento tão criminoso como seria honrar a mãe para mais facilmente ofender o filho. Esta condição é essencial. Não se pode duvidar, entretanto, que a devoção produzirá tanto mais segura e magnificamente seus efeitos em nós, quanto maior e mais sincera for nossa dedicação. Ser servo de Maria é, pois, uma garantia de salvação. No entanto, esta dependência não muda nenhuma das condições de salvação estabelecidas por Deus. Seremos salvos pela graça de Deus. E alcançamos esta graça mediante os merecimentos de Jesus Cristo e nossa cooperação. Mas esperamos um auxílio de Maria Santíssima, uma oração sua que faça descer sobre nós favores mais abundantes da graça, e assim teremos a certeza de morrer bem. E, pois, em razão de nos assegurar tal auxílio, que a devoção à Mãe de Deus é sinal e penhor de eterna salvação. Parágrafo 4º.
sobre a salvação por Maria. Mas, se assim é, dirá alguém, por que celebrar esta segurança de salvação como sendo um benefício que se concede da devoção à Mãe de Deus? Ora, será reprovado aquele que é verdadeiramente dedicado a Deus. Evidentemente que não. Como poderíamos duvidar do poder e da bondade do Salvador de nossas almas, daquele que criou Maria Santíssima, e que sempre, com tamanha ternura, acolheu os pecadores desejosos de conversão? Acharemos resposta à dificuldade, se ponderarmos que para alcançar um fim, não basta possuir os meios. É preciso saber empregá-los. Jesus Cristo é juiz e Salvador. Ora, como será possível, em face disto, que o pecador tenha por ele uma devoção inspirada pela confiança? Após o pecado, o grito natural da alma é o grito de São Pedro: Senhor, afasta-te de mim que sou um pecador. Este obstáculo, a confiança, desaparece somente quando podemos apresentar-nos a Jesus Cristo, apoiados nesta Rainha Puríssima, toda misericordiosa. Eis o socorro por que Maria completa acidentalmente o desígnio divino da redenção. Eis como, sem nada subtrair à glória do Filho primogênito, ela salva a todos os outros filhos que Deus lhe deu. Pobres pecadores! A justiça do Filho pode espantar-vos e ameaçar-vos. Mas, que a misericórdia da Mãe vos atraia. Quando uma criança incorre na indignação do pai, e este a ameaça, ela se lança nos braços da mãe, não para afrontar o pai, mas para receber o perdão por meio dela, que com certeza há de sentir-se comovida diante este ato de confiança. Assim deve ser conosco. Digamos, então, muitas vezes, a esta boa mãe que não cesse de implorar por nós diante de seu Jesus, de seu Filho, de nosso Senhor. Dizia São João Crisóstomo. E teremos certa a nossa salvação. É o que diz Santo Agostinho. Aquele por quem a Mãe de Deus reza ainda que só uma vez, salvar-se-á irrevogavelmente. Muitos textos dos Santos Padres sobre o assunto em nossa obra. Porque amo Maria, capítulo 14. Feliz aquele que se mostra verdadeiro servo de Maria. Pode ter fraquezas, e até cair, mas contanto que deseje sair deste seu estado, e que invoque a Maria, alcançará a força de viver como bom cristão, e de não ser indigno da proteção da Rainha do Céu. Postas estas condições, ele poderá pretender, com sua dedicação, à Santíssima Virgem, uma garantia de perdão e de salvação.